Bom dia, meu nome é Gorete, eu sou trabalhadora do Evangelho no Lar. É com muita alegria que estamos hoje, mesmo que de uma maneira virtual, conversando e podendo refletir sobre a palavra de Jesus e sobre a importância da prática do Evangelho do Lar em nossos lares. E como em todos os trabalhos da nossa casa, vamos começar o nosso trabalho com uma prece inicial. E assim, para quem se sentir confortável, pode ir fechando os olhos, serenando os nossos pensamentos, abrindo os nossos corações para a mensagem que nos vem hoje, que com certeza é a mensagem necessária a mim e a cada um de nós, que está presente, está ouvindo, a quem essa mensagem está se fazendo chegar. E com o estado de presença e de entrega, que nós saibamos tirar proveito desse ensinamento que vem para nós hoje, num momento tão difícil pela qual passa a humanidade, mas que tenhamos a certeza que a espiritualidade está sempre ao nosso alcance e que a prática do Evangelho do Lar é um instrumento muito poderoso que podemos utilizar a fim de acalmar os nossos corações, encontrar respostas que nos são dadas pelo espírito de presença, pelo estado de presença que podemos praticar. E assim, que sejamos iluminados nos nossos trabalhos e que todos sejam tocados pela mensagem que vem na medida de sua necessidade. Que assim seja. O texto que nos cai hoje para o nosso estudo faz parte do capítulo 4, Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, sob os títulos 12 e 13. Aqueles do seu povo que morreram viverão de novo. Os que estavam mortos ao meu redor ressuscitarão. Despertem do seu sono e cantem louvores a Deus, vocês que habitam no pó, pois o orvalho que cai sobre todos é um orvalho de luz. E porque vocês arruinarão a terra e o reino dos gigantes. Isaías. Essa passagem do profeta Isaías, aqueles do seu povo que morreram viverão de novo, é também muito clara sobre a sobrevivência do espírito após a morte. Se após a morte os espíritos fossem levados a um lugar e lá permanecessem para sempre, o profeta teria dito, ainda vivem. Porém, ao dizer que viverão de novo, significa que terão que voltar a viver. E isso só pode ser pela reencarnação. Se o ensinamento do profeta Isaías, viverão de novo, fosse entendido no sentido de que o espírito não precisa reencarnar, ele seria um contrassenso, pois ao não reencarnar, o espírito teria sua vida interrompida. Entendendo o ensinamento, viverão de novo, como a necessidade que o espírito possui de reencarnar, o profeta, além de colocar um fim no princípio das penas eternas, ainda afirma que todos os que estão mortos reviverão, o que oportuniza o espírito a sua recuperação moral através das sucessivas reencarnações. Essa mensagem que nos cai hoje, que faz parte desse capítulo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, que é uma resposta dada por Jesus a uma pergunta feita por Nicodemos, que era um fariseu, doutor da lei, deixa muito clara para nós a ideia da reencarnação.
essa questão que na época não tinha, a noção que foi dada depois e que foi consubstanciada pelo nosso codificador, da reencarnação como uma lei de justiça divina e universal. E para todos nós, inclusive eu, porque penso que toda pessoa que é chamada a falar sobre a palavra de Deus, a ela, antes de mais ninguém, essa palavra deve ser alcançada. Então, a todos nós que estamos sendo alcançados hoje pela mensagem que nos vem, que é da reencarnação, na nossa reflexão, temos uma grande oportunidade de pensarmos o que estamos fazendo com essa encarnação que nos é dada. Porque, sim, a reencarnação, ela reflete a bondade e a justiça de Deus, porque nos oportuniza, através da multiplicidade de existências, ao nosso progresso, a nossa evolução na direção do reino de Deus, que nada mais é do que o aprendizado do exercício do amor. Sim, em uma existência só, não teríamos condições de nem verificarmos a justiça divina, porque vemos algumas existências extremamente dolorosas e regadas a provas e expiações, e outras existências com muito menos desafios. A multiplicidade de existências, a ideia de reencarnação, ela vem justamente como uma possibilidade de nós, cada vez mais, ampliarmos as nossas redes de amor e de afeto, porque a cada relação de amor que se forma, ela se torna eterna. Então, os nossos laços de amor, eles passam a ser eternos, e como uma oportunidade, antes de mais nada, para aqueles laços em que não há o amor, para aquelas relações conflituosas e muitas vezes carregadas de ódio e de provas fortíssimas, possam ser restabelecidas através do esquecimento e do aprendizado do exercício do amor. E, fundamentalmente, tudo começa nos nossos lares. Sim, eu gosto muito desse livro, de Jesus, o Lar de Chico, quando ele diz que o nosso lar é uma escola de almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita, pouco a pouco, ao grande entendimento da humanidade. Por que isso? Porque muitas vezes temos muito perto de nós, na condição de nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos, pessoas extremamente desafiadoras no nosso convívio. E a reencarnação é sim uma oportunidade que nos é dada no nosso caminho do aprendizado, do exercício do amor. O amor como o maior mandamento. O amor a si mesmo, que conduz, que possibilita o amor ao próximo, que consubstancia no amor a Deus, porque nós só amamos a Deus quando efetivamente conseguimos sentir o amor em nossos corações. Sim, porque a nossa caminhada, ela é de estudo, inicialmente, e depois de ação, de colocar efetivamente o amor em nossos corações e praticar esse amor. E a reencarnação é essa grande possibilidade. Já na sequência, esse livro da Esperança, de Francisco Cândido Xavier, nos coloca o nosso lar como esse instituto de tratamento. Quando ele nos diz, é assim que reencarnados em nova armadura física, porque a cada reencarnação teremos um corpo físico, diferentemente do nosso espírito, que ele é único, e ele é eterno, e ele é uma herança espiritual, ele vem sendo calibrado a cada encarnação. Reencontraremos perseguidores e adversários, credores e cúmplices do pretérito, na forma de parentes e companheiros para o resgate de velhas contas. E continua, à vista disso, no mundo,
Por mais atormentado nos seja o ninho familiar, abracemos nele a escola bendita do reajuste, onde temporariamente exercemos o ofício da redenção. É no lar, que esteja ele dependurado na crista de arranha-céus ou na choça tosca de zinco, que as leis da vida nos oferecem as ferramentas de amor e da dor, para a construção e reconstrução do próprio destino, entregando-nos de berço em berço ao carinho de Deus, que verte inefável pelo colo das mães. Como nos diz Haroldo Dutra Dias, essa passagem é uma verdadeira poesia, que nos possibilita, antes de mais nada, do nosso lar, essa caminhada de reajuste e de aprendizado do exercício do amor. Que todos nós, que estejamos sendo alcançados por essa mensagem agora, possamos parar, refletir, colocarmos na nossa consciência todas aquelas relações aos quais nós podemos caminhar e prosseguir, procedendo reajustes, perdoando, e, se assim não for possível, orando, para que possamos efetivamente aproveitar cada encarnação na nossa evolução espiritual. E o maior presente que nos damos também é de que nós somos os autores. O maior presente que recebemos é que nós somos os autores da nossa história. Hoje, somos o resultado do que já fomos. E amanhã, seremos o resultado do trabalho que faremos hoje. Isso nos conduz a um trabalho de ética. Isso nos conduz à ideia de justiça. Isso nos conduz à ideia de responsabilidade. Isso nos conduz à ideia de ética. E, ao mesmo tempo, nos dá uma tranquilidade de que cabe a nós essa caminhada. E já passando, então, para a segunda etapa do nosso trabalho, que é sobre a prática do Evangelho no lar, essa prática pode ser feita, no mínimo, uma vez por semana. É importante que nós estabeleçamos um horário e um dia determinado. Por quê? Porque a espiritualidade estará ali, preparando aquele lar. Essa leitura do Evangelho, ela pode ser feita de forma sequencial ou também pode ser aberta aleatoriamente. E todos nós vamos verificar que não existem coincidências, que aquela página que iremos abrir é exatamente a página necessária à nossa escuta naquele dia. E, além de lermos aquela página, procuremos colocar aquela página no nosso coração e nas nossas vidas. Procuremos pensar que, se aquela leitura está caindo para nós, no nosso lar, naquele momento, de que forma eu posso colocar essa leitura na minha prática diária, no meu exercício naquela semana, com os meus familiares, com as minhas relações de trabalho, ou seja, nessa encarnação que nos é dada como um presente divino, na oportunidade, na nossa questão da nossa evolução espiritual. E a prática do Evangelho do lar nada mais é do que um exercício de autocuidado. Porque, ao fazermos o Evangelho, vamos estar melhorando, vamos estar procedendo à higienização dos nossos lares. E, na sequência, também uma prática de exercício ao amor ao próximo. Porque, quando fazemos o Evangelho nos nossos lares, demais lares também são alcançados. E assim, vamos nos encaminhando, então, para a parte final dos nossos trabalhos, e vamos, então, fazendo a nossa prece inicial, vamos fechando os nossos olhos, e com um profundo sentimento de gratidão, queremos, Pai, querido, de infinita bondade, te agradecer pela oportunidade, pelo privilégio de estarmos aqui hoje, reunidos, para refletirmos sobre tuas palavras, sobre teus ensinamentos. Sempre tendo em conta, Pai,
de que, antes de mais nada, praticaste o Evangelho. Estudar o Evangelho e, na sequência, colocar o Evangelho em nossos corações, a fim de que, mesmo a pequenos passos, possamos trilhar nesse aprendizado do exercício do amor, para que possamos alcançar o reino de Deus, para que possamos sentir o amor em nossos corações. Que todos tenhamos uma semana iluminada e de muita paz em nossos corações. Que assim seja.